pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, agora é o segundo episódio da quarta temporada do próximo Bloco Podcast. Alexandre conversando com vocês. Hoje a gente tem uma convidada que tem um pouco de relação com o primeiro episódio da quarta temporada, que é o Cento e lá vai bordada, né? Você lembra o número? 168. 168. Eu não sei falar isso naqueles números bonitos lá. Nem vamos tentar. 100º alguma coisa, isso. É isso, né? É isso aí. Você pode procurar no Google ChatGPT que ele vai mostrar qual que é a ordem certinha. Mas eu sou o Alexandre, vou bater um papo com vocês aqui e com a Samira, né? A Samira, ela tem uma relação bem legal com Construa Com Elas. Vocês vão entender um pouco da história dela, a relação dela com Construa Com Elas. Lembrando também que, eu acho que eu não falei no primeiro episódio, mas é que é meio óbvio que vocês vão fazer isso, mas seguir o próximo bloco nas redes sociais é o mínimo, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo que vocês podem fazer. Não vocês aqui, né? Mas você que está ouvindo a gente, ou vendo a gente, siga a gente nas redes sociais, siga Construa Com Elas também, naquele projeto social que a gente comentou no podcast anterior, que é super interessante. Você que tem uma pontinha aí que se voluntariar para alguma coisa na vida, já tem um projeto para você se empenhar aqui, tá? Então agora a gente vai conversar com a Samira. Obrigado por ter vindo, ter tirado um tempo. Eu sei que numa sexta-feira, quem tá assistindo aí não é numa sexta que vocês estão assistindo, eu acho. Talvez. Mas talvez seja numa sexta, mas tirar uma sexta tarde para vir bater um papo aqui. Então, muito obrigado por ter tirado um tempinho da tua agenda aí para bater um papo com a gente. Eu que agradeço, Alexandre. É uma honra, é um prazer estar aqui e eu tenho certeza que esse papo será muito divertido. Maravilha. Se quiser aproveitar e falar um pouco sobre você, quem que é a Samira? Bom, Alexandre, eu sou a Samira, vamos lá, eu sou paulista. Você é paulista? Sou paulista, uma coisa bem inusitada, eu já mudei 22 vezes dentro do Brasil. Caramba! Então eu sou brasileira, de verdade, raiz, e moro em Curitiba há 8 anos. Trabalho na construção civil também, trabalho numa indústria de cimento. Produzimos cimento e concreto aqui no sul do país, então essa conexão aí com Construa Com Elas vem da profissão, mas também vem da minha história de vida. Sou mãe da Elis, sou uma menina de 4 anos, fantástica, e profissionalmente eu sou diretora de uma área de pessoas, sustentabilidade e relações institucionais dentro da Supremo Cimentos. Então, essa sou eu. Louca por estudar, gosto de aprender, de ler. Agora estou arriscando mais nos esportes, então... Essa é a Samira. Essa sou eu. Mas você sempre foi a Samira da construção civil? Ou você foi de uma área para outra e do nada caiu na construção civil? Não, eu trabalho desde muito cedo, venho de uma família bem pobre, de imigrantes nordestinos que se encontraram em São Paulo. E, enfim, nasci numa comunidade muito pobre e comecei a trabalhar desde cedo, que essa é a realidade da maioria do povo brasileiro. Uhum. Então, eu trabalhei desde os 12 anos. Esse ano eu fiz 20 anos de indústria. 20 anos de indústria? 20 anos de indústria. Caramba! Eu tenho 36 anos, mas eu entrei na indústria com 16. E eu entrei na indústria como jovem aprendiz e muito rápido me encaixei num projeto social que chama Aluno Formare, dentro da Suzano Papel e Celulose, que é uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo. Que não é em Curitiba, né? Não é em Curitiba, isso em São Paulo. E, enfim, foi... Isso já com 16 anos? Tipo, você entrou lá anos. E tal, já... Você buscava essa questão de projeto social antes? Já tinha alguma ligação? Você sentia que tinha alguma ligação com isso? Não, eu buscava sobreviver mesmo. Então, você era o projeto social. Eu era o projeto social. Então, quando eu trabalhava desde os 12 anos em trabalhos informais, enfim, muito para complementar a renda da minha família. E com 16 anos tive a oportunidade de entrar nessa empresa como jovem aprendiz e foi o primeiro ano desse projeto social dentro da empresa. Então, o que era esse projeto social? Era uma escola técnica que trazia pessoas do entorno, da comunidade e formava essas pessoas num curso técnico. Então, eu estudava lá o dia inteiro e depois ia para a escola pública à noite. Uhum. E a Suzano investia nesse projeto. Quem me dava aula eram os engenheiros e outros profissionais dentro da indústria, uma indústria muito grande. E fui me formando. Depois que eu formei, fui ficando em algumas funções e trabalhei lá por 11 anos. Caramba! Saí de lá
como business partner de recursos humanos, que é um parceiro de negócio da área de RH. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo em diversas unidades, no Piauí, no Maranhão, na Bahia. Por isso as 22 mudanças. Por isso, foi muito pela parte profissional. E, enfim, um certo momento eu saí de lá, já saí como analista sênior de recursos humanos, business partner. Depois fui trabalhar em uma outra indústria de celulose na Bahia. Fiquei mais um tempo, fui fazer um intercâmbio, morei um tempinho nos Estados Unidos. Aí quando eu voltei para o Paraná. Trabalhei um tempo na BRF e depois eu resolvi vir morar em Curitiba por questões familiares. E em Curitiba encontrei a Supremo Cimentos. Então, há 8 anos que eu trabalho na construção civil e me apaixonei tanto quanto eu era apaixonada pelo segmento de papel e celulose, porque a indústria de base ela é muito parecida. Mas a construção, trabalhar com a construção, eu acho que para o brasileiro tem um que é muito especial, assim, né? De ajudar a construir lares e construir sonhos. Então, me encantei bastante com o segmento. E fiquei. E daí... Legal. É que indústria é um ambiente complexo, né? Porque eu não sei se o sonho de uma boa parte dos brasileiros, mas quando você fala assim, não, eu trabalho numa indústria, já é um negócio super complexo, né? Uma organização gigante e o povo vê bastante oportunidade de crescimento pessoal, né? Intelectual dentro, porque normalmente existem muitas oportunidades, né? Você pode entrar numa área de auxiliar de produção. Aí você pode facilmente, não, eu quero ir para o RH, não, eu quero ir para a área de manufatura, manutenção e tal. E te entrega uma variedade bem grande de oportunidades lá. Você entrou direto, tipo, no RH, vamos dizer assim, ou você... Não, eu comecei minha carreira numa área que na época se chamava competitividade. Hoje a gente nem fala mais disso, né? A gente fala de colaboração, né? Mas eu Nossa, trabalhei, engraçado, é verdade. Né? Assim, as coisas mudam. E dentro dessa área eu trabalhei basicamente com sistema de gestão, com certificações. E em um dado momento, a área de recursos humanos, ela começou a mudar um pouco o perfil. Começou a querer ter mais gente das áreas de negócio na área de recursos humanos para ter mais entendimento do que estava acontecendo lá e não viver na bolha de RH pensando em coisas que não tivesse tanta assertividade para o negócio. Então foi nesse momento que eu fui, não gostava de RH, achava que era uma maluquice, fui por um convite e com uma promessa de voltar. Daí eu não quis mais sair. Né? Então... fiquei muitos anos só com recursos humanos e mais recentemente comecei a estruturar junto com outras pessoas a área de sustentabilidade e daí veio o boom do ESG e relações institucionais, então acabei ampliando um pouco o escopo. Mas minha formação é recursos humanos, gente, né? Nossa, é complexo demais isso, pelo amor de Deus. E não era natural, assim, eu lembro quando eu fui pra RH, a primeira avaliação que eu fiz de perfil, a psicóloga chamou e falou, você tem certeza? Que assim, ó, é quase negativo. Mas eu acho que tudo é aprendizado, o importante é você genuinamente se interessar pelas pessoas e a partir disso o restante a gente aprende. E quando que o projeto social, essa questão de projeto social entrou? Tipo, porque você comentou que bem lá no começo, 16 anos, já tinha esse envolvimento. Isso foi permanecendo contigo durante enquanto você estava trabalhando dentro das empresas, ou você saiu de uma empresa e foi para outra? Você carregou um pouco disso contigo? Assim, Alexandre, eu fiquei 11 anos na Suzano e fui parte do projeto social, depois lá dentro eu fui educadora voluntária, né? Mas eu sempre carreguei comigo uma responsabilidade pessoal de que eu ganhei muito da vida, sabe? Assim, eu acho que todas as pessoas que eu encontrei na minha vida, todas não, todas é muita gente. Uma boa parte. Mas assim, uma boa parte delas, eu encontrei gente muito generosa. E eu saí de uma situação de vulnerabilidade, eu saí de uma situação de muita pobreza e hoje eu tenho uma vida confortável. Então, o mínimo que eu posso fazer é devolver um pouco. Então, quando eu comecei a assumir funções de gestão, e ter a oportunidade de devolver um pouco do que eu tive, isso para mim é mais do que profissional, sabe? É realização pessoal. Então, por exemplo, a Supremo, ela tem uma fábrica que está em Adrianópolis. Você conhece Adrianópolis? Conheço,
é um dos municípios mais pobres do Paraná. Hoje menos, né? Depois da chegada da Supremo, elevou bastante o nível de investimento na cidade, de circulação de renda. Mas é um município que precisa muito. Então, a gente conseguiu lá, nesses 10 anos de startup da fábrica, montar uma Casa da Cultura, montar projetos sociais. Hoje, eu sou fruto do aluno Formare. Lá hoje a gente tem o aluno Supremo. Então, tanto por relações institucionais, que é uma área que eu sou responsável, como pela responsabilidade social, a Supremo vem colaborando bastante. Algumas coisas que vieram da minha inspiração, outras coisas que são demanda da comunidade ou de outras pessoas sensacionais que trabalham lá. Mas é muito por isso, assim, pela ligação de devolver tudo que eu já recebi, né? Não, que legal. E daí o Construa com Elas também se conecta com isso, porque a gente acabou encontrando muito por acaso. Como que foi essa... Olha, relações é uma coisa muito engraçada, né, Alexandre? Porque as coisas, elas estão muitas vezes em lugares que você não imagina. Tem uma pessoa que tem relação com outra pessoa da nossa empresa e a esposa conheceu na aula de Pilates uma das meninas do Construa com Elas, uma das mulheres. Que não foram as mulheres que estavam aqui no episódio anterior, mas é a Andréia, que é conselheira do Instituto. E trouxe para dentro da Suprema essa sugestão e eu fui conhecer as 3 mulheres maravilhosas que você entrevistou aqui. E teve uma conexão não só pela oportunidade de ter uma parceria com a Supremo, mas pela conexão pessoal de história, né? Porque quando elas começaram a falar, entendeu? Eu falei, olha, eu vim de um projeto desse, né? Isso realmente muda vidas, né? Então, foi assim. Legal, legal. Esse que é o legal, né? Quando você une 2 pessoas que... Pode ser que elas tenham não exatamente o mesmo objetivo, às vezes, mas ela tem a mesma vontade de fazer alguma coisa acontecer. Daí quando junta 2, 3, 4, 5 pessoas, daí não tem como segurar, né? Sim. E é legal você ter vindo com essa questão de projeto social, você veio disso e encontrar pessoas que estão com um projeto para fazer isso, putz, não tem como dar errado. E, assim, além da gente hoje ter uma sociedade que demanda, né, clientes que demandam, assim, tem que fazer, entendeu? Porque é o certo a se fazer, né? A gente sabe que, infelizmente, só o poder público não resolve todas as questões. Então, é muito amplo, é muito burocrático, é muito tudo, né? Então, sou eu, pessoa, dedicando o meu tempo para devolver um pouco do que eu entreguei. Eu, profissional, tentando viabilizar coisas através do profissional para que o privado também contribua com a sociedade. Então, eu acho que nos diversos papéis... Eu, mãe... entendendo como que eu crio um ser humano que tem uma consciência social maior do que eu tive possibilidade de ter até aqui. O que você quer que a Elis veja no futuro, né? O futuro daqui pra frente, como que vai ser quando ela tiver os 18, 16 anos dela lá, né? Como que eu ajudo ela a entender que a vida não é essa bolha que ela vive. Graças a Deus, hoje ela tem a oportunidade de viver uma vida... diferente da que você viveu. Diferente da que eu vivi na infância. Mas... se ela não tiver essa consciência, ela não vai dar continuidade a esse legado, entende? Ela vai fazer só por ela e aí não funciona. E isso é extremamente complexo, né? Porque como que você ensina, você tá vivendo isso, mas você não é isso. Você não pode replicar isso. Você tem que entender que tem muita gente que não é isso, que não tem essas oportunidades. Isso é muito complexo. O mundo não é isso, né? O mundo não é isso, exato. Né? Quando você passa do portão de casa para fora, é um mundo completamente diferente. Cada um com vivências diferentes, oportunidades diferentes, visões diferentes, né? Isso. E o Construa com Elas, o que te chama a atenção no projeto? Para mim, assim, eu acho que é um projeto que tem ele é um ciclo virtuoso. Porque para mim, o que faz sentido... não é a gente dar, né? Eu posso, enfim, eu mapeei aqui uma comunidade que está em situação de vulnerabilidade, eu vou fazer vou dar um recurso lá, vou fazer um aporte... Tá aqui R$1.000. Tá aqui, né? Que é muito do que a gente vem vivendo hoje na sociedade, né? Mas isso não roda, né? Não se sustenta. Não se sustenta. Eu
fiz faculdade pelo ProUni, paguei 100%. E hoje eu consigo, né? Claro, através do projeto social que eu fiz, que me gabaritou a ter nota suficiente para fazer o ProUni, que me deu sustentação para eu poder voltar para essa empresa como estagiária, enfim. Para mim isso é virtuoso, né? E o Construa com Elas, para mim, tem esse ciclo virtuoso. Ele não vai dar um recurso social, ele vai dar uma formação e olhando o ser humano integralmente, né, Alexandre? Porque a gente vê muito projeto social que, eu vou, ainda mais hoje em dias de crédito verde, né? Que daí você vai lá, você cria um projeto, você acha que, né, o banco vai te dar o dinheiro mais barato, mas se você não mostra o impacto do que é material de verdade, não tem por que o banco te proporcionar aquele dinheiro mais barato. Mas as instituições ainda têm muita dificuldade de ver os ciclos virtuosos com impacto e resultado real. Então, eu acho que o Construa com Elas tem um potencial gigantesco de trazer isso, porque traz mulheres em situação de vulnerabilidade, forma essas mulheres, sustenta também a parte do apoio psicológico, do apoio financeiro, está conectando com outras instituições também para entender, essa mulher tem filhos, e daí? Quem que cuida? Porque a situação da mulher no Brasil, ela é muito complexa. Metade das pessoas que sustentam lares hoje são mulheres. Mas essa metade não estão em trabalhos formais. E quando a gente coloca a lupa ainda, quando estão ganhando menos. Então, assim, estudam mais. E têm melhores notas. Por que não sustenta? Sim. Porque não tem só a renda para trazer para casa. Tem o filho, tem todo um contexto socioeducacional por trás. E eu acho que ao Construa com Elas tem uma visão muito integral de suportar a mulher por um período dela realmente caminhar com as próprias pernas. Né? A esfera completa, né? Porque se for essa questão de ajuda social, não, beleza, tá sobrando aqui R$500, tá aqui, ó, R$500. Você não sabe se esse dinheiro não pode ser melhor aproveitado se você entender qual que é o contexto que a pessoa se insere, ou se não tem, às vezes, alguma coisa que você pode fazer antes daquilo. Porque eu acho isso muito interessante, aquele conceito da pirâmide de Maslow lá. Nossa, acho que eu falei em 800 podcasts. Mas é que serve pra tudo. Pra tudo é muito legal. Maravilhoso. É muito legal, porque não adianta você querer... eu quero que a pessoa esteja feliz, mas calma, ela não tem o que comer em casa. Não. Ela não tá segura em casa. Sim. Ela não vai atingir o topo da pirâmide enquanto ela, sei lá, não tem, abre a geladeira, tem água com margarina. Né? Então... E a gente vive uma idiotização da meritocracia, entende? Porque não tem meritocracia se a gente não falar de equidade. Não existe, entende? Saindo do mesmo ponto, ok. Mas nunca é do mesmo ponto, Nunca né? é Sempre do mesmo assim, ponto. ou assim, ou assim. Né? Então, é realmente complexo. A gente vive uma sociedade que tem mesmo, assim, idiotização no sentido de olhar isso, assim, de um ponto de vista muito próprio. Né? Maravilhoso pra falar mim foi fácil. Pra mim hoje de meritocracia, entendeu? As pessoas, mas como você conseguiu? Não sei, cara, eu não sei. Eu simplesmente não sei de onde eu tirei força. E é complexo, né? Porque a tua época, a tua gana, a situação, o contexto era a tua época. Hoje pode ser completamente diferente no sentido de vai ter uma pessoa que está na mesma situação, no mesmo local, mas ainda assim o mundo é outro mundo, né? Então, às vezes as oportunidades não são as mesmas, por mais que você tenha vontade, talvez o mundo esteja muito mais competitivo, então é uma situação bem complexa. Sim. E o que é legal do Construa com Elas é isso, você não olhar só o ponto ali, você olha o entorno, né? Você olha Sim. o macro. Então você vê lá, não, tem filhos? Não, calma, ela não tem nem como ir ela pode fazer o curso lá, todos os módulos, mas ela não tem o dinheiro da passagem. Então ela Sim. já não vai, acabou, entendeu? Acabou a história aí se você não olhar o macro, né? Se você não tem o dinheiro da passagem ou da alimentação, você já não faz aquilo que pode transformar a tua vida. Então, Sim. olhando o macro é interessante, né? Não, calma, vamos começar da base. Quem é você? O que você faz? Entende se tem alguma questão psicológica ali que pode ser ajudada, o filho, como que é a família, se tem pai presente, se não tem, qual que é o apoio financeiro que existe.
aí você consegue tomar uma base para direcionar isso, né? Se for só no... Não, você quer, é só você ir e resolver, né? Cada um com seus problemas. Daí não funciona, né? Não, é um repertório muito curto. Infelizmente, a gente ouve, né? Mas, assim, é só vivendo situações muito complexas para entender que não dá para ser simplista. Não tem como, né? E, tipo, hoje, acho que cada um tem uma história mega complexa. Passou por N situações e qualquer uma dessas situações afeta diretamente o futuro. Né? E pelo que eu achei muito interessante, eu construí com elas a oportunidade de ingressar no mercado gigantesco que é a construção civil, né? Porque eu, por exemplo, conheço o mercado da construção de tocar obra, assim, né? Não, você vai lá na obra, mas ainda tem, tipo, fabricantes, né? Tem a indústria que fabrica um produto e lá demanda um conhecimento absurdo para se inserir naquele meio e as tarefas básicas que são bem sucateadas hoje, né? Tipo, a gente falou bastante de pintura no podcast passado. Então, para pintar, a pessoa tem que saber como pintar, tem as técnicas lá, e o mercado é horrível para isso. Né? Como eu trabalho no meio de construção civil, as meninas do Constru com elas também. Então, a gente sabe que tem um fornecedor bom, tem o meio bom, tem o horrível. O bom é bem pouco. O meio bom e o horrível é muito grande. Então, capacitando as mulheres para entrar nesse mercado, que é puramente masculino, aprendendo a fazer a função com bastante clareza ali, ela consegue, inclusive, devolver isso para a sociedade da forma que você está devolvendo, né? Um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso. Eu acredito muito nisso. E a gente está vivendo também um momento, né, Alexandre, de pleno emprego. Quando a gente olha 3% de desemprego no sul do país, quando que a gente viveu isso? Não sei dizer quando, né? Por outro lado, mesmo com uma taxa de desemprego tão grande assim, porque a gente olha quem está buscando, tem muita gente que não está nem buscando. Por quê? Então, eu acho que tem tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade de plantar muita semente, de movimentar muita coisa, que é bom para a sociedade, que é bom para o empresário, que, enfim, que é bom para o futuro, porque, assim, não muda a vida da mulher, muda a vida da família, entende? Muda todo um contexto, né? Muda todo todo mundo o que está contexto. envolvido. E dentro do projeto, você comentou que é legal essa questão de envolver o contexto. Tem mais alguma coisa que te chama a atenção dentro do projeto em si? Seja a qualificação, a forma com que é levada as coisas? Porque uma coisa que eu achei muito interessante que a Sheila comentou é essa questão de aconchego, de acompanhamento, né? Não é aquele negócio frio de cheguei, tá aqui, preenche uma ficha, passa pra frente e você vai pra cá. Não, é assim, não, a gente tá junto. Então, não deu certo, o seu horrível na pintura, desculpa, você entrou lá, você é péssima, vamos pro próximo módulo, revestimento, assentamento de revestimento. Sim. Vamos nessa, talvez você consiga. Isso eu achei um negócio super legal, porque não é simplesmente engula este módulo e aprenda, e é isso aí, se você não aprendeu, daí o problema é teu. Não, a gente vai lá, quer fazer 3 vezes o módulo? Faz 3 vezes o módulo. Isso eu achei muito interessante. Sim. Tem mais alguma coisa que te chamou a atenção lá? O que eu acho que é muito rico, Alexandre, como é um instituto que é totalmente imparcial, né, ele não está envolvido com política, não está envolvido diretamente com uma religião, são 3 pessoas, né, da construção civil, arquitetos, arquiteto, designer, né? A Karen do meio acadêmico. Eu acho que tem uma visão multidisciplinar muito interessante, tem uma capacidade de não ter tantos vieses ou de ser imparcial e olhar genuinamente, porque projetos sociais, principalmente depois do boom do ESG e tanto banco, né, investindo no crédito verde, a gente vê muito. Agora, os que de verdade impactam a vida das pessoas e conseguem chegar no final do ciclo virtuoso, ainda são poucos. Então, eu acho que esse tem uma capacidade muito grande de entregar isso. Né? Acho que o segredo ali vai ser a gente conseguir conectar bons parceiros e ver a coisa acontecendo. Né? Acho que quem também vai se formando, vai contando uma história e vai influenciando outras vidas
a entrar, né? Porque eu sair de uma situação de vulnerabilidade depende de muitos fatores. Tem todo o amparo do cuidado, o amparo financeiro, o amparo técnico, psicológico, mas também são muitos padrões, assim. É quebrar... Uma mulher que consegue ultrapassar essa fronteira, ela está quebrando um ciclo de muitas gerações. Então, eu acho que esse olhar genuíno eu vi em poucos projetos sociais. Sabe? Um negócio que tem continuidade. A Sheila fala muito, meu propósito é abençoar, né? O propósito do Construa com Elas é abençoar. Eu não sou religiosa. Me considero uma pessoa bem espiritualista, não sou religiosa. Fui olhar a etimologia da palavra. Para entender. Né? O que ela está querendo dizer com isso? E faz todo sentido, porque abençoar é fazer bem, né? Então, eu acho que é de verdade isso que genuinamente tem de propósito, de intenção. Isso é legal, né? Quando é genuíno, né? Porque dá pra você sentir quando não tem segundas intenções. A gente falou bastante no outro podcast nessa questão de o que isso vai trazer de benefício pra mim. Calma, se você tá pensando num projeto social, num projeto voluntário para ajudar as pessoas, o teu reflexo, a resposta disso, a tua gratificação, tem que ser a gratificação da outra pessoa, né? Sim. Se você espera um retorno financeiro, claro, ninguém trabalha de graça, não tem que sobreviver. Mas quando você fala de projeto social, de voluntariado, você está esperando que a pessoa consiga propagar conhecimento ou mude de vida com o mínimo que você consegue fazer ali, passar informação, educar, apoiar, né, dar um ombro ali e tal. Então, essa parte de projeto social é muito complexo, né? Sim. Porque não sei dizer nenhum, nem diria se eu soubesse, mas com certeza existem muitos projetos sociais que são para arrecadar alguma coisa, e talvez isso seja uma questão de ser mal visto, né? Se você fala, dependendo do projeto social que você for fazer, ixi, a galera já olha meio assim, ó. Mas quando entende, pelo menos quando eu entendi do Construa com Elas, que você consegue ajudar lá de baixo, chega lá no topo, que é qualificar a pessoa, eu tenho absoluta certeza que a pessoa vai ter a vontade de voltar lá embaixo para qualificar outra pessoa. E daí quando você vê, passou 10 anos e um monte de gente passou ali só retribuindo o que recebeu, né? Que é a tua questão. Putz, é muito legal isso. É muito legal. A gente lá na Supremo, a gente tem, né, o 4º ciclo agora do Aluno Supremo. E semana passada a gente fez uma reunião de equipe do time de RH. E daí tá lá uma estagiária que foi aluno supremo. Ah, é? Então, assim, é mais ou menos eu vendo a história se repetir, né? E ela trazendo um depoimento, Gabi, o nome dela, ela falou assim, antes eu entrar no aluno supremo, eu nem imaginava o que eu ia fazer, se eu tinha a possibilidade de fazer faculdade ou o que fazer. Então, às vezes, o que é óbvio pra gente não é pro outro, né? Tem um muro e a fábrica. E tem o vizinho. E às vezes o vizinho tá ali, mas ele não tem ideia o que tem atrás do muro. Tem ideia que ele pode ser um engenheiro mecânico, ele não tem ideia que ele pode ser um engenheiro químico. Então, abrir a porta é abrir um universo pro outro. E o Construa com Elas é isso também. Porque você tem uma mulher lá vivendo numa situação de vulnerabilidade que talvez no máximo ela tenha tentado, ser faxineira, ser manicure, não se encontrou. Tipo, a vida já vai empurrando pra isso, né? Já vai empurrando pra isso, mas ela nem tem ideia que talvez se ela andar ali 3 quilômetros tem uma empresa que precisa muito de um eletricista e que remunera e que tem benefícios e que pode né, ajudar ela a ter um arcabouço financeiro que ela possa manter a filha numa creche, que vai sustentar isso. Então, acho que é abrir possibilidades, é abrir um universo, né? Isso de abrir o universo que é legal, né? Porque a gente, às vezes, está numa posição tão confortável de saber que... Óbvio que existem empresas que precisam de eletricistas. Óbvio que precisam... Não, mas o óbvio é porque, às vezes, a gente está inserido nesse meio, né? Você pega uma pessoa mais em vulnerabilidade, essa não é uma opção. Né? Não, é óbvio que não, eu nem tenho escolaridade. Às vezes eu tenho dificuldade na leitura, como que eu vou entrar numa empresa que paga VR? Da onde? Tá maluco? De jeito nenhum. Né? Então, quando você consegue apresentar para uma pessoa que, não, calma, isso é uma possibilidade.
Não é complexo, vem cá, ó, deixa eu te ensinar. Vamos te qualificar, aqui você vai aprender isso, que é suficiente para essa vaga, você já pode aplicar, se não der certo, tem outras empresas que precisam disso. Isso abre um universo, pelo menos, para a pessoa não permanecer no mesmo círculo que ela provavelmente ia ficar o resto da vida, né? Que os trabalhos informais, mais simples, ela sabe que se ela colocar a cabeça para fora ali, entrar num outro mundo, talvez esse outro mundo seja super complexo para ela aprender, mas quando ela se inserir, putz, acabou, né? Ela já tá ali, ela sabe que, não, calma, eletricista já é pouco para mim. Vamos entrar na parte de engenharia? Não, se eu entrar na empresa, eu já quero entrar na parte de RH aqui, então muda a perspectiva, né? E tem uma coisa para mim, Alexandre, que é assim, que é a chave do desenvolvimento humano, que é a liberdade. A gente fala muito de liberdade, mas a gente confunde liberdade com libertinagem, né? Uma coisa tem nada a ver com a outra. E, para mim, dar educação, proporcionar, né, dar a possibilidade da pessoa ter uma profissão, isso é liberdade, né? Assim, ter a curiosidade de ler um livro, de aprender sobre um assunto, de conhecer outra pessoa, de ver outras perspectivas, de quebrar um pouco, porque tem muito do orgulho. Eu tô precisando, eu tô vivendo num estado de vulnerabilidade, mas eu não abro minha porta, né? Então, assim, quebrar essas barreiras, né? Se colocar igual, entender, ter empatia para entender o que a pessoa vive e ajudar ela a vir para esse lugar de humildade, de que somos todos iguais. Se você fosse muito melhor do que eu, não tava nesse plano. Exato. Tava em outro já. Então a gente é tudo igual. Não tem muita diferença. Não tem. Eu não consigo. Eu tenho um hábito de algumas vezes no ano e andar de bitoneira, né? Porque a gente tem algumas concreteiras. E eu gosto de ir lá e de conversar com o motorista. Então, aí as pessoas olham e falam, nossa, mas a diretora veio andar com a gente de bitoneira. Meu filho, se meu pai não tivesse sido motorista, eu nem aqui tava. Então não tem diferença, né? Aliás, se você faltar, a gente não entrega concreto. Se eu faltar, ninguém vai em um dia ver a diferença da minha falta no trabalho. A sua vai fazer diferença. Vai ser um corre-corre danado. Vai ser um corre-corre e o cliente não vai concretar a obra dele. Então, você é mais importante do que eu. Você é mais importante do que eu. E quando eu falo isso, meu Deus, assim... Mas eu realmente acho isso, entendeu? Eu prefiro não ter eu na empresa por uns dias do que não ter um motorista de betoneira, não ter um ajudante de bomba, porque vai faltar pro cliente. E quando a pessoa consegue entender isso, muda um pouco, né? Um clique ali. Muda. Muda bastante. Legal. Não, ótimo pensamento. Show. Mas, Samira, é isso aí. Legal a tua perspectiva, muito interessante. Primeiro, você fala bem pra caramba. Não sei se todo mundo achou aí. Muito obrigada. Meu Deus do céu. Absurdo, né? Caramba, dá pra deixar 10 horas falando. Ficaria fazer aqui aqueles horas. vídeos no YouTube lá, 10 horas de Samira falando. É porque pra mim nada disso existe, Alexandre. Nada disso existe. Existe o que a gente aprendeu, arquitetou na comunicação na nossa cabeça e fez acontecer, senão seríamos animais. Exato, não é? Exato. Mas, ó, muito obrigado pelo teu tempo aqui, por ter passado toda essa ideia pra nós. Obrigado por quem acompanhou a gente aí nesse episódio. Acompanhe os próximos episódios que vão ir por aí, que nem eu comentei. Na quarta temporada vão ter vários episódios especiais. A gente vai estar junto com Construa Com Elas, mostrando os projetos acontecendo também. Vocês vão ver que isso aqui não é só no papel, né? Tem o Instagram delas passando aqui. Podem comentar bastante no vídeo, repostar isso, que ajuda bastante a gente. A gente fica por aqui e é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.